Hoje eu aceitei uma missão, que é justamente falar sobre missão e propósito de vida. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe a diferença entre propósito e missão? Você sabe como encontrar o propósito da sua vida, como definir a missão da sua vida? Então, tô aqui para falar um pouco sobre isso hoje, dentro da perspectiva do que eu conheço, e também para responder a pergunta que me fizeram, se eu já sei o propósito da minha vida, se eu já consegui estabelecer a missão da minha vida, e eu trouxe um pouquinho, usando essa experiência de uma análise pessoal, junto com algumas teorias, com algumas reflexões, para contribuir e encontrar essa resposta também para a pessoa que me perguntou e para quem mais quiser se beneficiar desse assunto. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês no meu canal do Instagram, no canal Verdadeiramente, Daniele Santos Terapeuta também, que é onde eu consigo trazer reflexões que possam contribuir de alguma forma para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento psicológico e ajudar em todos esses aspectos do ser. Bom, propósito, né, é uma coisa assim que é um tema muito, muito amplo, no sentido de que a gente muitas vezes não sabe definir. E acha que o propósito deve ser uma coisa gigantesca, grandiosa, que algumas pessoas vêm para a vida com um propósito e outras não. Quando a gente vê grandes missionários, pessoas que de alguma forma revolucionaram o mundo ou que conseguem atuar na humanidade, né, interferindo positivamente em algumas questões, essas pessoas têm propósito. Outras pessoas comuns que estão sempre simplesmente sobrevivendo, resolvendo problemas, enfim, aparentemente não têm propósito. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em encontrar o nosso propósito de vida. Então, para a gente diferenciar, começar a compreender teoricamente, propósito é aquilo que nos move, é enquanto sentimento. E missão é a tarefa em si. Então, no início do vídeo, eu falei que eu estava com a missão de fazer esse vídeo falando sobre propósito. Missão é a tarefa, é o desenvolver, o desenrolar. A gente pode também chamar isso de plano, um plano de ação, que seria também a própria missão. Mas, usando como exemplo a questão do vídeo, da proposta do conteúdo. Eu recebi essa missão, porém, pode ser que isso não estivesse conectado com o meu propósito. Talvez não fosse um tema que me agradasse, talvez eu não me sentisse confortável, talvez não contribuísse para a minha vida de alguma forma. O que não é verdade, o que não aconteceu. Então, essa missão, ela estava diretamente ligada com o meu propósito. Ela contribui para o meu propósito, que é me melhorar, que é evoluir, que é ter conhecimento e também transferir esse conhecimento para algumas pessoas. E isso é o que me move emocionalmente. Eu me sinto feliz, confortável, grata, estando nesse propósito, porque eu tenho ele de forma consciente. E muitas vezes eu me coloco em missão, fazendo palestras, compartilhando meus conteúdos de uma forma mais ampla em redes sociais, conversando. Então é assim que eu coloco esse propósito em ação. Porém, esse não é o único propósito da minha vida, pelo contrário. Às vezes a gente acha que tem que nascer com um propósito, viver a vida inteira aquele propósito até morrer. E não é assim, gente. Propósitos são vários e eles mudam, são cíclicos também. Muitas vezes a gente tem um propósito macro que envolve um sentido da vida, uma questão às vezes que envolve uma superação existencial, mas muitas vezes isso acontece dentro de uma subdivisão, porque o propósito ele tem uma finalidade: ajudar no desenvolvimento do ser, no seu crescimento espiritual, no seu crescimento consciencial. Então, o propósito é tudo que envolve essa parte do nosso desenvolvimento enquanto ser. E os planos ou as missões, elas são o próprio caminhar. Então, muitas vezes eu gosto mais de usar a palavra planos do que missão, né? Então, uma pessoa que ela se coloca em uma missão, não necessariamente ela está vinculando isso ao propósito dela. Você já deve ter recebido algumas missões que para você não fizeram muito sentido, né? Sei lá, fazer alguma comida diferente, conquistar alguma coisa, e não necessariamente aquilo estava vinculado com algo que você quisesse realmente, que te trouxesse alguma sensação de crescimento, entendeu? Então existe essa diferença. E quando a gente planeja,
é importante a gente ter definido qual é o propósito. Então, digamos assim, na minha vida pessoal, dentro da minha vida pessoal, eu tenho várias ramificações de propósito. Eu tenho um propósito como mãe, que é me desenvolver, ajudar meus filhos a crescer, ser uma mãe presente. Eu tenho consciente o que eu quero dentro desse propósito. Então, eu vou criar planos e missões para que esse propósito seja alcançado ou desenvolvido, né? Porque não é um lugar de chegada, é um processo. Eu tenho um propósito como esposa, que é melhorar em alguns aspectos, que é também estar presente e várias outras coisas que durante essa minha caminhada de autopercepção eu consegui ter claro e hoje busco realizar. Ele não está realizado, ele não está pronto e acabado. Na minha área pessoal, né? Eu comigo mesmo tenho o propósito físico de me melhorar fisicamente, de estar sempre buscando a minha saúde física também. E como que eu faço isso? Vou buscar os planos para exercer. Então, a atividade física com certa frequência, o cuidado com a alimentação, tudo isso faz parte do plano para que eu consiga desenvolver o meu propósito. Tá? Dentro da área profissional, eu tenho o propósito de ajudar pessoas. E dentro desse propósito, quais são os planos que eu estou colocando em execução? Qual é a missão que eu estou desenvolvendo para alcançar esse propósito? E isso vai acontecendo. E isso vai acontecendo à medida que nós vamos tomando consciência de qual é o propósito. No trabalho, na vida pessoal, na vida social. Isso pode mudar daqui a um tempo? Possivelmente. Pode ser que daqui a pouco os meus filhos estejam criados, eu entre num novo propósito como mãe, às vezes depois como avó, enfim. Isso vai sendo cíclico de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo e o caminhar que eu estou desenvolvendo dentro desse propósito. E é isso que muitas vezes a gente tem dificuldade, porque como nós trazemos alguns complexos e também algumas ideias pré-estabelecidas de sentimentos de inferioridade, de incapacidade, nós achamos que o propósito está distante da nossa vida, que o nosso propósito é muito fútil ou é muito vazio ou muito simples para que a gente possa dar atenção para ele. E acaba simplesmente sobrevivendo, vivendo para as coisas mais banais da vida, vivendo para as questões mais sensoriais e não para aquilo que é existencial de fato, que ajuda no nosso crescimento, no nosso entendimento consciencial. E aí, muitas vezes, a gente deixa de criar planos ou de criar metas, de criar objetivos que estão relacionados com essa conquista do ser, porque o desenvolvimento do propósito é a conquista do ser. A gente fica limitado no eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, enfim, vai fazendo todo esse processo que muitas vezes afasta daquilo que a gente pode viver de verdade e da própria conexão com o nosso propósito. Então, o propósito é o sentir, é aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero. Pode ser dinheiro? Pode, mas o que você quer viver com o dinheiro? O que ele quer trazer para você, o que você quer trazer com o dinheiro de benefícios, de contemplação? Porque se você quiser só o dinheiro por si, por ter, talvez ele esteja simplesmente trazendo uma falsa segurança para você, uma necessidade de estabilidade e não esteja necessariamente conectado com o seu propósito. Pode ser um casamento, pode ser um filho, sim, mas o quanto isso está conectado com o propósito, ou seja, o que você quer viver ou sentir dentro disso, porque senão você está simplesmente vinculado ao seu plano de vida e não ao propósito. E lembrando que tudo isso é cíclico e às vezes a gente muda o propósito de acordo com aquilo que a gente vai percebendo de diferente. Eu mesmo já vivi essa experiência de ter um propósito e quando eu percebi que eu estava alcançando aquele propósito, ele já não estava mais fazendo sentido para mim. E eu precisei mudar um pouquinho a rota para ajustar aquilo que me fazia bem, aquilo que fazia sentido para mim. Então, não é uma coisa engessada e não é uma coisa que é super grandiosa, porque de fato todos nós somos seres grandiosos dentro da nossa individualidade. Você eu sou, qualquer pessoa. Individualmente, nós somos seres espirituais, fomos criados por Deus dentro da essência divina e da essência do amor.
E dentro dessa nossa individualidade, cada um de nós tem um propósito. Talvez hoje o seu propósito seja justamente dar um sentido para a sua vida, seja justamente encontrar um porquê e um para quê, para que depois você vá conseguindo fazer também essa ramificação. Então nós não estamos aqui na vida simplesmente para resolver problema, para pagar conta, para fazer dieta, para casar, para angariar coisas, né? Nós estamos aqui para que todas essas coisas, tudo que eu citei agora, faça parte do nosso plano evolutivo. E esse plano são as ferramentas que nós temos para o desenvolvimento do ser, para a nossa consciência mais elevada, para o nosso despertar, para a nossa saúde emocional, para a nossa realmente elevação de percepção de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, do sentido da nossa existência e da felicidade real e não da felicidade ilusória, aquela que a gente se engana com pequenas coisas no dia a dia e muitas vezes com coisas que são materiais e que são voláteis. Tudo isso faz parte, é importante, é bom, é prazeroso, porém não está vinculado necessariamente ao sentido de estarmos aqui. Então, isso é propósito. Do restante, são planos que nos ajudam a alcançar esse propósito. Bom, eu espero ter cumprido a minha missão de trazer um pouquinho aqui dessa reflexão. Depois você me conta se te ajudou a perceber ou a renovar a percepção sobre os seus propósitos e se isso pode ajudar de alguma forma também. Eu gostaria muito de interagir com você, tá bom? Então até o próximo conteúdo aqui, a gente vai se falando para mais reflexões.